Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre Isaac. Isaac é o filho da promessa. Dos patriarcas relatados em Gênesis, nós temos Abraão, Isaac e Jacó. Abraão foi tido como o pai da fé. Seu filho Isaac é um tipo completo de Cristo. E o filho de Isaac, Jacó, cujo nome mudou para Israel, de onde foram originárias as 12 tribos de Israel, representa o nosso transformar. Nós ainda vamos falar de Jacó também. Em Gênesis 12, Deus chama Abrão e lhe faz uma promessa. Em 12:2 ele diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Veio o Senhor numa visão a Abrão e disse: não temas, teu galardão será sobremodo grande. Capítulo 15, versículo 1. Abrão responde que continuava sem filhos, e o herdeiro seria o Damasceno Eliezer. Eliezer era como um filho adotivo de Abrão. O Senhor responde que o herdeiro será gerado dele, de Abrão e de Sara. Sara, esposa de Abrão, não lhe dava filhos, ela era estéril, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Sara, contrariando as orientações do Senhor, planeja com Abrão ter filhos por meio de Agar, por meio da sua serva. Então, por Abrão, através de Agar, nasce Ismael, concebido contra a vontade do Senhor. Abraão tinha 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Gênesis 16, versículos 15 e 16. O Senhor, então, se ausenta de Abrão por 13 anos depois deste ocorrido. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor lhe aparece e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Muda o nome de Abrão para Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. De Abraão se daria a descendência. Também muda o nome de Sarai, que era o nome anterior da esposa de Abraão, para Sara. O Senhor a abençoa e diz que dela procederão nações. Abraão ainda duvida e chega até a rir dessa situação, dizendo ser da idade de 100 anos e Sara 90 anos. Então, humanamente, como é que a gente pode pensar que eles poderiam ter um filho? Abraão de 100 anos, Sara de 90 anos, e estéril. Mas não podemos nos esquecer que para Deus nada é impossível. O Senhor responde que eles terão um filho e que se chamará Isaque, com quem fará uma aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, o Senhor fará dele uma grande nação também. Ele originaria e originou os árabes. Então, de Ismael procederam os árabes. Em Gênesis 21, versículos 1 e 2, visitou o Senhor a Sara, cumpriu o prometido a Sara, e ela concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, Isaque. A biografia de Abraão é a nossa biografia. Como Abraão, também fomos chamados, fomos salvos, deixamos nossa terra, nossa parentela, chegamos a Canaã, construímos altares para adorar o Senhor, descemos ao Egito, que representa o mundo, passamos pela circuncisão, que representa o batismo, e nos tornamos amigos de Deus. Então, em nossa experiência, qual seria o significado do nascimento de Isaque, na minha vida, na sua vida? Em Gálatas 3,16, Paulo nos diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então podemos dizer que Isaque é uma figura de Cristo. Em Gálatas 4,19, continua Paulo: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Portanto, o nascimento de Isaque, em nossa experiência, significa Cristo nascendo e crescendo dentro de cada um de nós. Então, Isaque é uma figura completa de Cristo. Não foi à toa ter demorado 25 anos até que finalmente Isaque fosse gerado de Abraão e Sara. Para Cristo ser gerado em cada um de nós, para ele crescer em cada um de nós, leva uma vida inteira. Assim como Abraão foi chamado para gerar Isaque, nós também fomos chamados, fomos salvos
para que Cristo seja formado, seja gerado, nascido e amadurecido em cada um de nós. Deus não muda o seu propósito, ele continua chamando, criando homens de todas as nações para que recebam seu filho no seu interior, até que um dia a terra estará repleta dos seus filhos. Em Gênesis 21, nós vemos que Ismael é rejeitado. Ao lermos 21:10, podemos ter a tendência de tomar partido de Agar e achar que Sara foi injusta quando pediu para Abraão rejeitar essa escrava e seu filho. Afinal, foi sugestão da própria Sara a entrega de Agar a Abraão para gerar Ismael. Com relação a essa situação, o que Deus respondeu? Ele disse em 21:12, disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, de Ismael, e por causa da tua serva, Agar. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Então a descendência não poderia vir por intermédio de Ismael, mas sim por intermédio do filho da promessa, que era Isaque. À medida que Isaque crescia, Ismael deveria ser rejeitado, mas Deus também cuidaria de Agar e de Ismael. Não basta crescer fisicamente, é necessário que cresçamos também espiritualmente. Não basta nascer de novo, precisamos crescer até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Está em Efésios 4:13. Então, uma pessoa considerada adulta é aquela que cresceu fisicamente, cresceu também emocionalmente, intelectualmente e moralmente. Para isso ocorrer, precisamos comer, receber e aceitar a educação de nossos pais e mestres, além dos ensinamentos morais adequados. Mas, para o crescimento espiritual, precisamos de algo mais. Precisamos comer e beber de Cristo, ler e estudar a palavra, além de viver junto daqueles que formam a família de Deus, a igreja. A rejeição de Ismael equivale ao trabalhar e operar da cruz em nossa vida natural e pecaminosa. Então, Ismael foi gerado da vida natural de Abraão e Sara. Precisamos pedir ao Espírito Santo que dia a dia nos ensine a promover nosso crescimento espiritual, a rejeitarmos tudo que vem da nossa carne e do nosso ego, como consequência, sermos escravos de Satanás, rejeitar essa situação. Depois de tudo isso, Deus coloca Abraão à prova, diz, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uns dos montes que eu te mostrarei. Isso está em Gênesis 22, 1, 2. Então aqui nós chegamos ao ápice da experiência de Abraão com Deus, onde ele precisa oferecer Isaque em sacrifício. Então nessa experiência, as perspectivas mais claras e diretas que vimos há pouco é que onde Deus coloca Abraão à prova e tem como resultado o seguinte, Deus diz para ele, agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Então, por mais absurdo que possa ter parecido o pedido de Deus, Abraão obedeceu e não recusou sacrificar seu filho a Deus. Em Hebreus 11, 17 a 19, nós temos que, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu filho unigênito, mas considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Então ele teve tal fé que ele iria sacrificar Isaque, porque ele sabia que Deus podia ressuscitá-lo dentre os mortos, mas Deus não permitiu isso, sacrificou uma ovelha no lugar de Isaque. Então, por esta fé e obediência, a Bíblia chama Abraão de o pai da fé. Hoje, nós também somos provados por Deus. Não qualquer coisa que tenhamos, mesmo que tenham sido dadas pelo próprio Deus, sejam pessoas, coisas materiais, emprego, ministério, dons, tudo deve ser entregue a Deus quando Ele nos pedir. Deus não pediu qualquer coisa a Abraão, Ele pediu o que era mais importante, o que era mais valioso na vida de Abraão, que era Isaque, seu filho, aquele que tornava real e possível a realização da vontade de Deus. Então, quando estava para subir o Monte Moriá e oferecer Isaque, o próprio filho, Isaque, carregou a lenha nas costas para o sacrifício, onde ia ser feita a fogueira para o sacrifício.
Isso implica que Isaac já tinha um certo grau de amadurecimento, como sacrifício agradável a Deus. Em João 19:17, diz que tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Aqui uma comparação entre Isaac carregando a sua lenha para o sacrifício e Cristo carregando a sua cruz para o sacrifício. Outro ponto é que, ao entregarmos a Deus as coisas que Ele nos pede, elas poderão ser devolvidas a nós em ressurreição, se assim Deus desejar. Somos exclusivos de Deus, passamos a ter as coisas como se não as tivéssemos. Nada nos possui, nada nos retém. Somente Deus é que nos possui, é que tem realmente as coisas que nós possuímos. Então você consegue ver nas vidas de Abraão e Isaque, o Deus Pai entregando seu Filho unigênito, Jesus Cristo, como sacrifício por amor a nós? Então Isaque sendo sacrificado a Deus e Jesus Cristo sendo sacrificado por amor a cada um de nós, né? Para nos salvar. Podemos ver Isaque não oferecendo nenhuma resistência a Abraão ao ser colocado no altar para o sacrifício. Da mesma forma, Cristo voluntariamente se entregou por nós. Em Efésios 5:2 diz: "E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave." Então Deus, por amor, Jesus Cristo, por amor, se entregou na cruz por cada um de nós, para nos salvar. Em Gênesis 22, fala sobre o lugar de adoração. O Monte Moriá tornou-se mais tarde o centro da terra prometida, onde o templo foi construído e onde também está Jerusalém. Em 2 Crônicas 3:1, diz: "Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá." Então, no Velho Testamento, todo judeu deveria subir ao templo em Jerusalém 3 vezes ao ano, para oferecer sacrifícios a Deus. Eram 3 festas: a festa dos pães asmos, ou a Páscoa, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. E nunca deveriam ir a estas festas de mãos vazias. Quando se fala de não comparecer de mãos vazias diante de Deus, Deus aqui não está se referindo a coisas materiais nos dias de hoje, mas fala de ofertas do próprio Cristo que você experimentou, que foi acrescentado à sua vida. Você precisa levar uma porção do que você ganhou. Sião e Jerusalém são o mesmo lugar, onde se oferecia sacrifícios a Deus no Velho Testamento. E hoje, onde encontramos o nosso Deus? A passagem de João sobre a mulher samaritana nos explica. Diz lá: "Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não importa tanto o lugar, mas sim como nós adoramos o Senhor, em espírito e em verdade ou realidade. Então, ainda nos reunimos para adorar a Deus? Sim, é preciso. É preciso que façamos isso, mas no lugar que o Senhor escolheu, ou seja, em espírito e em verdade ou realidade. Deus não quer rituais religiosos. A única oferta aceita por Ele é aquela feita em espírito e em realidade, e uma porção de Cristo que nós recebemos. Gênesis 24, de 2 a 7, Abraão envia seu servo mais antigo e de maior confiança para arrumar uma esposa para Isaque, mas não onde ele estava, mas nas terras dos parentes de Abraão. O Senhor guiou esse servo nesta tarefa. Abraão fez todos os arranjos necessários para encontrar uma esposa adequada para Isaque e garantir a sua descendência. Então, agindo em sintonia com a vontade de Deus, esse servo foi diretamente até Rebeca, a qual tornou-se a esposa de Isaque. Segundo a promessa de Deus feita a Abraão, de que ele seria uma grande nação, o primeiro passo, ou seja, o nascimento de Isaque, foi concretizado. Agora Isaque precisava gerar os seus descendentes, casar-se com Rebeca e gerar filhos. Este casamento aponta para um outro casamento, Cristo e a Igreja. Esse é o simbolismo. A obra de redenção é essencial dentro do plano de Deus, mas ainda é um meio para conseguir uma noiva para o seu Filho, Jesus Cristo. Não basta apenas salvar pecadores, é necessário que esses pecadores salvos sejam transformados
em uma noiva digna do seu filho amado. Abraão, que é um tipo de Deus Pai, encarregou seu servo, que é um tipo do Espírito Santo, a tomar dentre a sua parentela, que é um tipo da raça humana, uma noiva, que é um tipo da igreja, para Isaque, seu filho. Vou repetir. Abraão é um tipo de Deus Pai, que encarregou seu servo, que é um tipo do Espírito Santo, que é o que faz a transformação em cada um de nós, a tomar dentre a sua parentela, que é um tipo da raça humana, uma noiva, que é um tipo da igreja, para Isaque, seu filho. O agir do Espírito Santo em nossa experiência de conversão foi muito semelhante ao trabalho do servo em convencer Rebeca para casar-se com Isaque. Fomos todos buscados e encontrados pelo Espírito, mesmo sem haver desejo de busca a Deus, ou mesmo a rejeição a princípio. Mas lá no fundo do nosso ser, sabíamos que algo nos atraía ao Senhor. Após ter encontrado Rebeca, o servo então coloca um brinco de ouro em seu nariz e 2 braceletes em seus pulsos. Semelhantemente, o Espírito nos constrange, mostrando-nos uma fração das riquezas de Cristo. Isso nos prende ao Senhor. Hoje, ainda desfrutamos somente uma parte das riquezas de Cristo. Isso leva a vida inteira para nós desfrutarmos mais e mais de Cristo. Embora o amemos, ainda não estamos na presença completa do noivo. Nosso coração foi conquistado e convencido a seguir o Espírito, até que finalmente somos dirigidos e guiados à presença de Cristo, à presença de Isaque, o qual nos aguarda para que naquele dia o vejamos face a face e assim vivamos com ele eternamente. O casamento de Cristo e sua igreja acontecerá naquele dia e hora preparados pelo Pai. Somente o Pai sabe o dia e a hora. Enquanto esse dia não chega, devemos nos preparar em cooperação com o Espírito Santo para que aquele dia o Senhor nos encontre sem máculas ou rugas e totalmente preparados. É o Espírito Santo que faz o trabalho de transformação em nossas vidas. Abraão teve muitas experiências, foi chamado, creu, recebeu a bênção e as promessas de Deus, teve comunhão com Deus, foi amigo dele. Mas, ao mesmo tempo, ele teve perdas. Perdeu seu pai, lançou fora Ismael, ofereceu Isaque em sacrifício a Deus e, por fim, perdeu Sara. Já a vida de Isaque, pelo contrário, foi uma vida de deleite. Ele nada fez, simplesmente herdou tudo que o pai possuía. Em nossa vida cristã, temos tanto as experiências de Abraão quanto as de Isaque. Por um lado, estamos sempre perdendo o que temos, nossas boas intenções, nossos desejos carnais. Mas, por outro lado, ganhamos no desfrute, como Isaque, da nossa herança, desfrute de Cristo. Apesar apesar de Rebeca ser estéril, Isaque e Rebeca tiveram filhos. Foram gêmeos. Ambos lutavam no ventre materno de Rebeca. Representavam 2 povos, sendo um mais forte que o outro. Em Gênesis 25, de 21 a 23, nós temos que o primeiro a nascer foi Esaú. Depois nasceu o irmão que segurava o calcanhar de Esaú, por isso eles chamaram de Jacó, foi chamado de Jacó. E em Gênesis 21, de 25 a 26, nós vemos que Jacó vai originar as 12 tribos de Israel. Nós ainda vamos ver sobre Jacó. Esaú, por um prato de lentilhas, vende o seu direito de primogenitura a Jacó. Naquela época, o primogênito é quem recebia todas as bênçãos do pai, recebia tudo do pai. Isaque recebe toda a herança de Abraão. No Novo Testamento, herdar a herança significa herdar a graça de Deus, uma vida de herdar a graça de Deus. Graça não é apenas receber um presente de Deus, graça também é o desfrute daquilo que tudo que Deus é por meio de Jesus Cristo, de forma a nos transformar. Também podemos que graça é Deus em Cristo operando dentro de nós, vivendo e trabalhando e fazendo as coisas em nós e por nós. 1 Coríntios 15, 10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. É Paulo falando, ele continua em 2,20, Gálatas 2,20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A profundidade do que ele falou, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A graça de Deus transformou completamente a vida de Paulo. Como Isaque,
Basta-nos estarmos na posição de filhos e recebermos a graça que foi dada a nós. Já foi dada a nós. Nós precisamos receber essa graça, abrindo o nosso coração a Deus, buscando sua face dia após dia, permanecendo na videira para o fruto da videira, para o fruto de Deus, de Cristo em nós aparecer. Não se esqueça, não podemos ter Isaque antes de ter Abraão. A graça já nos foi dada por Cristo, pois Cristo foi crucificado em nosso lugar. Isto nos dá o direito de desfrutarmos desta maravilhosa graça. Entretanto, dia a dia precisamos experimentar o trabalho da cruz em nossa vida para crucificar o nosso ego, o nosso velho homem, para que a graça se torne eficiente em cada um de nós pelo agir da cruz. Isaque nasceu da graça não por trabalho humano, não por trabalho de Abraão, mas pelo trabalho do Senhor, de Deus. Isaque cresceu na graça, herdou tudo que Abraão possuía pela graça, e mesmo Rebeca foi trazida a ele pela graça. Isaque herdou a promessa de Deus feita a Abraão. Em Gênesis 26, de 3 a 5, diz lá: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, todas as famílias da terra, até hoje são abençoadas por causa dessa promessa. Isaque é um tipo completo de Cristo, herdando todas as riquezas do Pai. É o resultado de viver e andar por fé. Embora Abraão tivesse outros filhos, Deus considerou Isaque como o único filho. Isaque é o filho da promessa de Deus. E Isaque é uma figura completa de Jesus Cristo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, aqui embaixo está escrito inscrever-se. Inscreva-se, você vai ter acesso aos vídeos que já aconteceram e vai ser avisado aos próximos que virão. Lembrando que também a Igreja Cristã em Londrina, ICEL, está estudando atualmente a harmonia dos evangelhos. Tem um canal no YouTube e um canal no Facebook. Nós também compartilhamos essa mensagem no Facebook e no Instagram. Espero que todos tenham uma excelente semana, uma semana abençoada em Cristo Jesus, que o Espírito Santo possa transformar cada um de nós segundo a vontade de Deus. Amém.